Sabe aquela sensação de abrir a porta de casa em a rua parecia sala de estar? Gigante. Acho que essa imagem define muito a infância de quem cresceu ali nos anos 70, 80, talvez até comecinho dos 90, né? Exatamente. É uma memória muito viva para muita gente. E hoje a ideia é justamente mergulhar um pouco nisso, né? Entendeu que o que fazia aquela época tão especial para quem brincava mais fora do que dentro de casa. Isso. Porque o ritmo era outro, né? Completamente diferente. Totalmente. Menos tela, né? Bem menos. E mais... Mais olho no olho. O som da rua era outro. Era, sei lá, a bicicleta do sorveteiro passando, a mãe chamando para entrar. O grito do "olha a bola" pro carro que vinha vindo. Pois é. Tinha toda uma trilha sonora própria daquele tempo e uma vivência em grupo, assim, muito forte. A rua era o ponto de encontro. E o coração disso tudo eram as brincadeiras, né? Tipo, o esconde-esconde. Quem não lembra aquela adrenalina de achar um lugar perfeito, prender a respiração? Nossa, sim. E a contagem, que quase sempre alguém tentava roubar, né? 1, 2, 3, 10. Lá vou eu. E tinha toda uma regra não escrita, tipo o salvo o mundo todo ou o medo de guardar caixão. Era quase um código de honra ali da brincadeira, era muito sério. Sim, era uma forma de aprender regras, de esperar a vez, tudo na prática. E falando em prática e regra, futebol de rua. Putz, isso era quase uma religião em alguns lugares, né? Com certeza. O golzinho podia ser de chinelo, de pedra. Qualquer coisa servia. E a bola, às vezes, nem era redonda direito. Verdade. E jogar descalço, né? Perder a tampa do dedão no asfalto quente fazia parte. E a regra mais importante. Passou carro, parou tudo. Isso. E ali naquele momento se resolvia tudo. Quem era time com camisa, quem era sem, se a bola foi dentro ou fora. Tudo na base da conversa, do acordo. Aprendia-se a jogar junto, mesmo no improviso. Total. E a criatividade, né? Era a moeda corrente. Não só no futebol. Pensa no carrinho de rolimã. Nossa, o rolimã, que aventura. Construir o próprio carrinho, com madeira que sobrava, rolamento conseguido, sabe-se lá onde, era uma mistura de engenharia infantil com um teste de coragem na primeira ladeira que aparecia. É verdade. Tinha um orgulho danado de ter feito seu próprio brinquedo. E a bolinha de gude. Aquilo era levado a sério demais. Nossa, era quase profissional. Tinha nome pra tudo. Bolinha meiteira, olho de gato. Tinha técnica pra jogar, o triângulo riscado no chão. Mirar com a língua pra fora quase. E a tristeza que era perder aquela bolinha especial, a do ouro. Pequenos dramas. Mas era um jeito de aprender a lidar com perder, com a frustração, né? Desde cedo. É interessante pensar nisso hoje. Como essas brincadeiras, que parecem tão simples, eram na verdade... campos de aprendizado complexos, né? Exato. A rua era uma escola informal, mas muito eficaz. A gente aprendia a negociar, a dividir o espaço, o brinquedo, a esperar a vez, aprender a competir, às vezes até meio deslealmente, e aí tinha que resolver o conflito. E desenvolvia tanta coisa, coordenação motora fina, tipo pra rodar o peão ou jogar amarelinha. E a grossa correndo na queimada, no pega-pega. Equilíbrio, raciocínio rápido. Socialização pura. E o mais interessante, talvez, era a autonomia. Nem sempre tinha um adulto ali supervisionando cada passo, né? A gente criava as regras, resolvia os problemas, organizava o jogo. Isso era fundamental. Era um aprendizado direto, cara a cara. Com risada de verdade, com tombo, com joelho ralado. Sem filtro. A interação era real, né? Muito diferente de hoje, claro. Não é para julgar, mas para constatar como as experiências mudaram. Aquela rua oferecia um tipo de contato, de vivência muito particular. Com certeza. Olhando para trás, para essas histórias todas, fica uma sensação de uma riqueza enorme naquela simplicidade toda. A felicidade parecia mais... sei lá, mais pé no chão, literalmente. Verdade. E talvez a gente nem tenha percebido quando foi a última vez que brincou daquele jeito na rua. Simplesmente aconteceu, né? Fica a memória. E fica o aprendizado, que de alguma forma moldou quem passou por isso. E fica também um convite, né? Para quem está ouvindo a gente e se lembrou de tudo isso. Isso. Qual era a sua brincadeira preferida dessa época? Que lembrança mais forte ficou guardada aí? Conta pra gente nos comentários, a gente adoraria saber. Exato. E para quem curtiu essa volta no tempo,
A gente já conversou aqui sobre como era viver o dia a dia nos anos 70. Acho que complementa bem essa nossa conversa de hoje. Boa lembrança. Vale a pena dar uma olhada lá também. Fica então essa reflexão, né? Sobre o valor daquelas experiências. Aquela rua cheia de criança, de barulho, de vida. Talvez fosse um dos ambientes de aprendizado mais ricos que a gente teve. E a pergunta que talvez fique no ar é: o que será que a gente perdeu e o que ganhou com essa mudança toda no jeito de brincar?